Começa agora a Hora e a Vez da Pequena Empresa. E no programa dessa semana vamos acompanhar as posses ministeriais que ocorreram em Brasília nos primeiros dias de 2023. E em nossa entrevista da semana, Joseph Cury entrevista Cida Damasco, top 100 das mais admiradas jornalistas econômicas do país. A primeira semana de 2023 ficou marcada pela posse dos ministros do novo governo. Dia 2 de janeiro, segunda-feira, tivemos a posse de Márcio França no Ministério dos Portos e Aeroportos. Fortalecer o transporte hidroviário nos portos e novos investimentos nos aeroportos regionais foram alguns dos temas abordados pelo novo ministro. Agora, a tarefa que me foi dada pelo presidente Lula, pelo presidente Alckmin, e que eu aceito com grande honra, é cuidar desses 35 portos públicos de grande importância estratégica, com 220 terminais portuários de uso privado, 43 estações de transbordo e mais 342 terminais registrados na ANTAQ. Também será a nossa missão melhorar as condições e fiscalizar os 503 aeródromos públicos, sendo 65 aeroportos certificados, além de 2.786 privados e 1.500 helipontos desse imenso país. Quando eu iniciei esse processo, o governador Alckmin me acompanhou, como eu venho de uma área como prefeito, ex-prefeito, da cidade mais antiga do país, onde, aliás, foi criado pela primeira vez um porto, em São Vicente, o Porto Alfandegado, 1532, eu imaginei que fosse parar no Ministério das Cidades. Depois de ver esses números tão grandes, eu vi que, como o Brasil tem mais de 5.500 cidades, tem tantos portos e aeroportos que talvez os portos e aeroportos sejam também pequenas cidades, cidades de grandes movimentos. Pelos portos brasileiros, como disse o ministro, mais de 90% do nosso comércio exterior chega aqui. Só o de Santos, no estado de São Paulo, responde a quase 30% dessa movimentação. Se depender da nossa vontade, o Porto de Santos agora será o Porto de Santos Pelé. O Porto Pelé de Santos. As pessoas sempre lembrarem de Pelé. Na terça-feira, dia 3, foi a vez da posse de Luiz Marinho no Ministério do Trabalho. Em seu discurso de posse, falou sobre modernização trabalhista e prometeu rever a reforma trabalhista. Farei de tudo para que a agenda do trabalho passe a ter um protagonismo inédito e esteja, a partir de agora, no centro das definições da política de desenvolvimento do país. Essa é a missão que recebi do presidente Lula: contribuir para transformar esse nosso Brasil em um país desenvolvido, com empregos dignos, bons salários, proteção social, trabalhista, sindical e previdenciária para todos e todas. Um país onde o trabalho voltará a ser instrumento fundamental para acabar com a fome, superar a pobreza e combater todas as formas de desigualdades. Sabemos ainda dos problemas e desafios que enfrentam as micro e pequenas empresas e de sua enorme capacidade de geração de empregos, a inovação e produtividade, portanto, são agendas de transformação para dar musculatura produtiva a essas empresas e permitir a elas melhorar a qualidade de seus postos de trabalho e remuneração. Já na quarta-feira, dia 4 de janeiro, ocorreu a posse do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ao tomar posse do cargo, Alckmin pregou a necessidade de reindustrializar o país e aumentar a participação do setor na composição do Produto Interno Bruto Nacional. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no Produto Interno Bruto. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional.
É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. Para que o Brasil seja competitivo no mercado exterior, precisa também importar. Precisa de uma agenda de apoio integral às micro e pequenas empresas que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Por exemplo, o nosso presidente Lula indica ser urgente que a nossa agenda contemple medidas que reduzam o déficit de produtividade e de digitalização das micro e pequenos negócios, induzindo-as a uma autêntica transformação digital. O Brasil precisa conceber programas de apoio às startups, a todo tipo de empreendedorismo inovador, à inovação tecnológica. Na quinta, dia 5 de janeiro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, tomou posse em cerimônia concorrida no Palácio do Planalto. Ela deixou claro que há divergências entre seu pensamento econômico e o do PT, mas afirmou que isso enriquece a democracia. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos.
Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é Cida Damasco. Ela consta no top dos 100 mais admirados jornalistas de economia do país. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu conversar com vocês. Muito obrigado. Você que tem uma vivência e admirada no Brasil inteiro pela competência, pelos trabalhos, qual a sua visão do que devemos esperar para 2023 na economia brasileira? Normalmente, no fim do ano, quando a gente avalia o cenário para o próximo ano, a gente tem uma série de condicionantes, uma série de dificuldades aí para estabelecer com mais segurança esse cenário. E nesse ano nós temos, não foge a regra, aliás, reforçamos a regra porque estamos numa mudança de governo, uma mudança profunda de governo, ainda em formação esse novo governo, com vários desafios pela frente, mas de qualquer maneira podemos dizer o seguinte, estamos com um cenário que depende internamente de como esse governo vai processar as mudanças, né, na política econômica, principalmente como ele vai compatibilizar a responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Isso tem sido quase um mantra do presidente Lula. E do lado externo, nós também temos alguns desafios. Temos a economia americana com certos problemas, mas ainda andando um pouco melhor do que a economia europeia. De qualquer maneira, tanto a economia americana como a europeia, às voltas com inflação alta, fazendo uma política de juros dura para tentar conter a inflação, e isso nós sabemos, política de juros dura nunca favorece muito a atividade econômica. Portanto, fora e dentro temos condicionantes aí complicadas para o próximo ano, mas temos alguns sinais favoráveis. Quais são? Os sinais favoráveis é que, pelo visto, nós teremos alguns estímulos, ou pelo menos não vamos retirar estímulos à atividade econômica, como é o caso de benefícios sociais. Houve uma promessa tanto do presidente eleito, quanto mesmo do presidente atual, em campanha, de manter o benefício do então Auxílio Brasil, vai voltar a chamar Bolsa Família, de R$600, e ainda com um chorinho aí no governo Lula, para famílias que têm crianças, para as crianças da família. Isso deve manter um certo gás aí na parte da população de menor renda. Isso deve estimular o consumo, isso é benéfico. Mas temos, de novo, repetindo, um desafio muito grande em relação à política fiscal. A inflação, que frequentou aí durante muito tempo o noticiário acima de 10%, os famigerados 2 dígitos aí no acumulado em 12 meses, ela já deu uma boa baixada. E foi mais ou menos aí deve fechar o ano para baixo dos 6%. Para o ano que vem, as expectativas são de alguma coisa um pouquinho acima dos 5%, em torno dos 5%. Ainda acima da meta de inflação, que é de 3,25%, o centro da meta, mas um pouco mais baixo do que se temia há um bom tempo. Se não errarmos muito em política econômica e se não tivermos outros desafios, aí, alguns choques de oferta, etc. e tal, poderemos ter uma inflação um pouco mais sob controle. A questão é juros. Juros que estão elevados, como sabemos, parados aí no 13,75%, juro básico. O Banco Central à espera de sinais mais claros da política econômica para formular a sua política para o próximo ano, está parado, olhando para ver o que vai acontecer, mas aquela expectativa favorável de que poderíamos ter mais rapidamente uma queda de juros, ela não está se consolidando. A perspectiva é que o primeiro semestre
com certeza não haverá uma queda de Exatamente. juros e, se tudo correr bem, a partir do segundo semestre. E aí tem alguns problemas que eu queria a sua análise. Não, só para terminar com relação à questão dos juros, a gente falou aqui da taxa básica dos 13,75%, mas nós sabemos que na vida real esse não é ninguém toma dinheiro na Selic, faz um crediário com base na Selic. O juro da vida real é muito mais elevado. Ele não, quando a Selic baixou, ele não baixou na mesma proporção, em algumas linhas, inclusive, permaneceu bastante elevado, ainda está elevado e, portanto, um juro alto não é uma coisa que anima muito nem consumidores, nem empresas. Nós temos hoje 12% das micro e pequenas indústrias em cheque especial. Não tem linha de crédito, enfim, juros. O cheque especial, sabemos... É suicídio. Exatamente. Mas é a realidade, infelizmente, que estamos vivendo. Agora, quando olhamos para isso, fica a grande dúvida, que é o governo anuncia políticas de crescimento, ou pelo menos vai trabalhar nesse sentido. Nós temos a taxa de juros e o risco de recessão internacional que trabalham contra o crescimento econômico. Como é que se analisa essa compatibilidade ou não? Eu acho que isso nós vamos ver na prática e no dia a dia como é que isso vai acontecer. Agora, realmente, nós temos fatores ali que podem produzir um choque. O que vai ser determinante e o que vai ganhar essa briga ainda não está muito claro. Mas temos claramente, o governo anunciou várias vezes, tem uma determinação de fazer uma política que induza o crescimento. Mas também sabemos, e há muitas especulações a respeito, há uma resistência do chamado mercado financeiro, a que não seja feita uma política de excessos, para que, no primeiro momento, essa política pode favorecer um crescimento forte do consumo, mas mais lá na frente, se a política for de excessos, ela pode produzir exatamente o efeito contrário, ao fomentar a inflação, produzir primeiro, estimular que os juros sejam elevados de maneira mais abrupta do que se imagina, e isso fomentaria a inflação novamente, e a inflação nós sabemos que acaba retirando renda das pessoas e das empresas. Ou seja, as coisas têm que ser muito bem dosadas, porque é uma política que caminha no fio da navalha. Como é que você vê a integração internacional com tudo isso? Haverá uma mudança na sua avaliação da política do presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro? Como é que você vê essa mudança? Eu acho que, sem dúvida, haverá uma mudança na política externa brasileira. Eu acho que já há sinais claros, a própria escolha do chanceler, Mauro Vieira, já caminha nessa direção, mas também não há aquela questão, será que vamos totalmente para um lado específico e vamos nos aliar incondicionalmente a um tipo de país, a um tipo de administração? Provavelmente não. Eu acho que, nesse sentido, dá para olhar a política internacional dos outros governos. Sim, haverá um diálogo mais forte com o governo americano, como já foi sinalizado. Haverá uma conversa mais frequente e mais madura com o governo chinês, obviamente, necessário, com a presença chinesa na economia internacional e na própria economia brasileira. Tratar os chineses como foram tratados em determinado momento não faz o menor sentido. Então, a gente não precisa chegar a muitos exemplos, mas só olhando isso, com os vizinhos também, afinal de contas, fazemos parte de também, as nossas relações com a Argentina sempre foram muito importantes, então convém tratá-los, é óbvio que devemos tratá-los como vizinhos e como parceiros preferenciais. Então, nesse sentido, eu acho que os sinais já estão mais ou menos claros. Mas só quando a gente fala assim, olha, um diálogo maduro com os Estados Unidos, um diálogo maduro com a China, acho que isso já deixa claro qual será a posição brasileira nesse cenário internacional.
Dentro desse cenário de retomada de crescimento, geração de emprego, superando todos esses desafios, necessariamente se passa pelo mercado interno. E isto passa por micro, pequena e média empresa. Essa é a sua avaliação? Sem dúvida. Sem dúvida, é uma realidade. Não é possível se privilegiar apenas as grandes empresas. Aliás, a propósito dessa questão, há uma grande discussão sobre qual o papel do BNDES nesse novo governo. E muita gente temia a volta daquela política de beneficiar os chamados, entre aspas, campeões nacionais, que eram as grandes empresas e que deveriam puxar o crescimento de vários setores. Essa política se mostrou não adequada, recebeu várias críticas, e há claramente sinais de que não será uma política adotada nesse governo. Os próprios representantes, aí, o pessoal da equipe do Lula, já tem dito várias vezes que o BNDES terá um papel importante também em relação às pequenas e médias empresas. E isso é essencial, evidentemente. Na sua avaliação, você está mais otimista ou menos otimista em relação ao nosso futuro? Eu acho que eu estou otimista, mas pé no chão, sabendo que as nossas dificuldades são grandes, que o cenário é complicado e que terá que haver muita maturidade nesse momento. Compreensão de parte de quem está observando o novo governo. O próprio governo não pode ter nenhuma grande precipitação, tem que ter uma política de ouvir todos os lados, de conversar, de diálogo e tentar superar esses desafios, que são muito grandes. Então, eu me classificaria como uma otimista preocupada e pé no chão. Agora, uma pergunta que nós queremos contar com a tua expertise, tua experiência. No resto do mundo, quando se elege alguém, via de regra, se dá 100 dias de indulto. Né? No passado 100 dias, ou cai um mundo ou sobe um mundo. Por que o Brasil é diferente na sua avaliação? Nem sentou na cadeira, existe críticas. O Brasil naturalmente já tem um pouco essa... jabuticaba brasileira? Já tem um pouco essa ansiedade. Nesse momento e nessa transição, nós sabemos que tem algumas particularidades. A primeira questão é que o presidente praticamente saiu de cena. Então, quem ocupou a cena é o presidente eleito durante todo esse tempo. É normal que isso ocorra, mas não do jeito que foi, com a intensidade que foi nesse caso. Então, é natural que ele esteja aí na berlinda, digamos. Ao mesmo tempo, foi um tipo de construção de aliança para a eleição, que agora as coisas começam a aparecer. Todos os lados da aliança começam a cobrar posições mais claras. Nem sempre essas posições, quando você chega às questões práticas, nem sempre essas posições são absolutamente coincidentes. Então, é natural que haja ali alguns atritos, alguns conflitos. É do ramo da política isso. É a beleza da democracia. Exatamente, e é a democracia. Cida Damasco, nós queremos agradecer muito a sua participação. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo e dizer que realmente é sempre um prazer tê-la conosco, com todo esse conhecimento acumulado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br